Não quero perdoar quem me feriu, pois a pessoa não merece. O assunto de hoje no Versos para a Vida é sobre o perdão. Por que é tão difícil perdoar aquelas pessoas que nos feriram? E por que a gente não obrigatoriamente perdoa essas pessoas, nós que somos discípulos de Jesus? O que a gente precisa entender, na maioria dos casos, é que ninguém merece o perdão, inclusive nós. Se a gente começar a analisar a nossa vida, será que nós merecemos o perdão de Deus por tudo que nós fazemos, por todas as coisas que vamos fazer, por tudo aquilo que já fizemos e que fomos perdoados através do sangue do Filho amado, do sangue de Jesus Cristo? Hoje a gente vai refletir um pouco sobre o perdão e eu trouxe aqui alguns versos da palavra para que a gente possa refletir. E eu vou trazer um verso que é bem interessante, dois, né? E o que eu trouxe aqui são versos bem conhecidos. O primeiro deles está lá em capítulo 6 de Mateus, que é o verso 12, que é de uma oração muito conhecida, que é a oração que nós chamamos do Pai Nosso. Mas eu vou direto para o 12, para que a gente comece a refletir. Então, o capítulo 6 de Mateus, no verso 12, nos diz o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui nós estamos fazendo um pedido para Deus, para que Ele nos perdoe, para que Ele perdoe as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Veja que tem uma condicional: perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas será que nós estamos perdoando os nossos devedores? E aí, com essa condicional, será que Deus vai nos perdoar? Porque é uma condicional. Nos perdoa assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas será que nós estamos perdoando? Então a gente precisa entender o seguinte: sempre Deus coloca uma condição. Ele só vai nos perdoar se a gente perdoar o próximo. E eu vou trazer um verso aqui que fala a respeito disso. A gente tem que entender, enquanto discípulos de Jesus, que é uma obrigação nossa perdoar o próximo, independente dele merecer ou não. E você precisa entender o seguinte: a gente precisa perdoar realmente quem não merece, porque é muito fácil perdoar aquele que merece. E na maioria dos casos as pessoas não merecem, porque ela fez algum tipo de mal para nós. Então a gente precisa decidir perdoar. Tem umas frases aqui que eu acho legal a gente refletir sobre elas também. Mas o perdão não é uma questão de escolha. O perdão é realmente uma questão de obrigação. Quando a gente é perdoado por tantas falhas que a gente comete, por tudo que a gente faz de errado, nós somos perdoados todo santo dia, certo? Através do Filho, através de Jesus Cristo, que morreu para nos perdoar. Ele veio justamente para tirar o pecado do mundo, para perdoar os nossos pecados. Então a gente precisa começar a refletir essa questão. Por que não perdoar o meu irmão se eu sou perdoado por tudo aquilo que eu faço de errado? Entende? A gente precisa começar a refletir sobre isso. Eu trouxe aqui alguns versos interessantes que a gente precisa refletir sobre eles. O primeiro é: perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Eu não preciso começar a sentir de perdoar, eu preciso decidir perdoar aquela pessoa que me fez mal. O outro é: não perdoar é tomar um veneno esperando que o outro morra. A gente fica o tempo todo pensando que não vou perdoar a pessoa porque ela não merece, mas só faz mal a nós mesmos quando a gente não perdoa aquela pessoa. Porque todas as vezes que alguém está falando a respeito daquela pessoa ou cita o nome daquela pessoa, nós que não perdoamos é que nos sentimos mal. Então a gente basicamente está tomando um veneno achando que aquela outra pessoa que fez o mal pra gente é que vai morrer. Muitas vezes aquela pessoa nem sabe que fez o mal pra gente. Ela pode ter feito uma brincadeira, ela pode ter agido de uma forma que não percebeu que fez um mal para você, e você é quem está com rancor daquela pessoa. Mas será que você já chegou ao ponto de falar para a pessoa que está chateado com a pessoa por conta de uma brincadeira ou por conta de um comportamento? Muitas vezes você nem chegou para a pessoa para dizer para ela que você está chateado. Então como é que ela vai te perdoar se ela não sabe que você está chateado com determinado comportamento ou com determinada brincadeira? Então muitas vezes a gente precisa comunicar. Às vezes a gente ficou chateado e a pessoa nem sabe que nos chateou, mas a gente leva isso para o resto da vida e fica rancoroso e fica mal, e isso só afeta a nós mesmos. Outra aqui que é bem interessante: o maior beneficiado do perdão não é necessariamente quem recebe, mas quem perdoa. Você se livra daquele peso, porque quando você perdoa a pessoa, você é que para de carregar o peso do rancor, o peso do ressentimento, porque você é quem estava mal, porque a pessoa
muitas vezes não vai te pedir perdão, mas você decide perdoar mesmo assim. E perdoar não é esquecer o que aquela pessoa te fez, mas é simplesmente decidir não continuar com o rancor, não continuar com aquele mal, certo? Você vai ter uma cicatriz em você, mas você olha para a cicatriz e decide, não, tudo bem, eu lembro dessa cicatriz e agora eu consigo caminhar tranquilamente, independente do que aquela pessoa me fez, certo? Eu vou perdoar aquilo que ela me fez. Todas as vezes que eu olhar para aquela cicatriz, eu consigo suportar aquilo que foi feito para mim e sigo o meu caminho tranquilamente. E tem mais outras coisas aqui. Perdoar não é esquecer, é tocar na ferida, na cicatriz e não sentir mais a dor, certo? E também, não perdoar é carregar quem me ofendeu para todo lado da vida. Então você precisa eliminar isso da sua vida. E um outro verso também que é bem interessante, que o Pai Nosso sempre acaba até o verso 14, até o verso 13, melhor dizendo, mas ninguém leu o 14, que é bem importante. E Deus nos fala em Mateus 6,14 o seguinte: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Então se perdoarem as ofensas um dos outros, o nosso Pai, o nosso Deus vai nos perdoar. Então tudo é uma condicional. Então está na hora de você decidir perdoar aquela pessoa que te ofendeu, independente de ela merecer ou não, de você se livrar desse rancor, desse ressentimento e começar a viver uma vida normal, parar de estar carregando essa pessoa para todo lado, pois em alguns casos, quando alguém cita o nome dessa pessoa, você simplesmente fica mal, fica chateado, você lembra daquilo que ela te fez e muitas vezes, como eu disse aqui, a pessoa nem sabe que te magoou. Se você não expor isso para ela, ela não vai saber nem que te magoou. E como sempre, eu termino a nossa reflexão com uma oração. Paizão, eu entro na tua presença em nome de Jesus, primeiramente para te agradecer pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça e misericórdia. Eu te peço, Pai, nos capacita para que possamos perdoar aquelas pessoas que não merecem e decidir seguir em frente sem levar esse rancor e esse ressentimento. Que o Senhor nos ajude a perceber que o mais importante é perdoar e viver em amor. E sabendo que nós só seremos perdoados se nós perdoarmos, nós precisamos entender que o teu perdão é condicionado ao nosso perdão para com o nosso irmão. Então ajuda-nos, Pai, a sermos a pessoa que nos criaste para ser e nos dá a força necessária para perdoar aquelas pessoas que nós achamos que não merecem. Mas quem somos nós? Pessoas que o Senhor perdoa todo santo dia e que somos tão pecadores. Nos ajuda, Pai, a nos tornarmos pessoas melhores, cristãos melhores, para que nós possamos continuar no caminho da retidão, da justiça, no caminho da salvação. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, para a honra e glória do teu nome, Jeová. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Todo domingo tem uma reflexão nova aqui nesse canal, sempre às 10 horas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é totalmente gratuito. Um forte abraço para você e te aguardo no próximo domingo. Até mais.